Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma lição em formato de ScreenCam. Eu sou Alexander Francisco, professor da Escola de Comunicação e Design Digital do Instituto Infinet. E hoje a nossa lição será o trabalho com os pincéis. E agora vamos começar a entender esse processo através da ferramenta pincel. A ferramenta pincel já possui uma série de opções e definições aqui na barra de opções quando ela está ativa. A primeira delas é a possibilidade de clicarmos nesse pop-up e aumentarmos o tamanho da pincelada ou a dureza. Já explico. Quando nós escolhemos aqui no primeiro plano uma cor qualquer, vou criar uma nova camada, nós podemos começar a pintar normalmente. Quando nós alteramos a dureza, a pintura agora tem uma força muito mais efetiva, sem ganhar este embaçamento nas arestas da pintura ou da pincelada. Quando nós aumentamos ou reduzimos o tamanho, vamos ver o mesmo efeito se dando. Agora o pincel bem maior. Bom, vou deletar esta camada, vou criar outra para que nós vejamos outras possibilidades com a ferramenta de pincel. Uma outra, vou tirar a dureza, escolher uma outra ponta de pincel, mas nós podemos escolher vários tipos de pincéis diferenciados, opções que o Photoshop já nos entrega e é só nós escolhermos. Nós podemos ver aqui vários tipos de ponta com configurações já estabelecidas. É só o trabalho de escolhermos e alterarmos. A cor que estiver em primeiro plano vai ser a cor usada para a pintura efetivamente demonstrado aqui. Outra questão interessante vou voltar para o pincel mais normal, é o atalho de ampliação ou redução da ponta do pincel. Os atalhos são a tecla colchete que abre e colchete que fecha. Note que os colchetes permitem um acesso mais rápido no tamanho da ponta do pincel. Vou deletar esta camada e agora devo criar outra para mostrar mais um pouco dos pincéis. Nesta função agora, vou demonstrar que a gente pode efetuar uma pintura qualquer. Vou mudar aqui a cor. Notem que estou criando um sobre o outro, e quando eu pinto com diferentes cores sobrepostas, nós não vemos nenhum tipo de efeito entre essa sobreposição de cores. Isso significa que uma cor vai alterando, uma cor vai sendo colocada sobre a outra em condições normais. Mas nós podemos alterar isso mudando no modo de cor que está logo aqui ao lado. Nós temos várias opções de modo de cor, que é uma forma de mesclar os objetos. Nós também chamamos de modo de mistura, que efetua uma mudança, ou seja, posso escolher aqui o efeito multiplicação e ao trocarmos uma cor e pintarmos sobre as outras, nós vamos começar a ver que as cores se misturam, como nesses pedaços ficou bem claro. As cores se misturam e quanto mais eu pintar, mais essa mistura pode se efetivar. Note que vou trocar agora e criar um outro efeito, que é o de clarear. Quando eu mudar a cor aqui presente, colocar uma cor diferenciada, quando eu passar por cima dos objetos, note que ele faz uma mistura que clareia em relação às cores que ele passou por cima. Então esses modos de mistura permitem que nós façamos vários tipos de ação diferentes, alcançando, só testarmos cada uma, alcançando efeitos especiais bem interessantes. Olha esse aqui, por exemplo, que é a diferença. E esta aqui já é a própria pintura em si, que nós podemos testar. Vou deletar esta camada, criar uma outra
para que possamos ver mais efeitos ainda do pincel. Vou voltar com o modo de mistura para a função normal. Bom, agora vejamos uma outra capacidade interessante, que é a própria opacidade. Então, se eu pintar uma área de pincel, eu posso escolher uma outra cor para pintar por sobre. Note que, como eu estou com o modo de mistura normal, quando eu pinto por cima, ele impede a aparição do anterior. Mas se eu trocar a opacidade, alterando aqui para, de repente, 51% de opacidade, quando eu passo agora a pintura sobre, haverá normalmente uma mistura, porque agora ele está pintando sem tanta força. O mesmo acontece com o pensamento sobre fluxo. Vou voltar com a opacidade para 100%, e nós vamos notar que o fluxo da pincelada também pode ser alterado. Vou fazer aqui embaixo, notem que ele vai jogando menos tinta durante a passagem do pincel. Se eu forçar muito em uma área, somente aquela área vai ganhar mais força. É um conceito parecido com o conceito de opacidade que nós vimos aqui. Vou voltar o fluxo para 100%. E agora vamos ver a próxima função, que é a função de aerógrafo. Se eu usar esta função ativa, eu noto o seguinte: se eu clicar em algum lugar e continuar a apertar o botão, como vocês estão observando na imagem, a pincelada vai ampliando-se. Vou fazer de novo com outra cor para ficar mais claro. Quando eu aperto e mantenho, a pincelada continua soltando tinta, emitindo uns efeitos bastante interessantes. Mas se eu, vou mudar de cor, deixar o aerógrafo desligado, quando eu aplico e seguro o pincel, somente aquela primeira porção de tinta é solta na pintura. Vou fazer mais uma vez, dando apenas um clique e mantendo. Mesmo enquanto estou mantendo a pincelada, só aquela tinta foi solta. Então, se eu mover, eu consigo, mas ele não vai ser sensível a quanto tempo eu estou pressionando o clique do botão. Este último botão é para quando eu estou usando o tablet, aquela caneta em uma mesa especial. Ele atende à força que eu aplico na caneta, soltando mais tinta ou não, de acordo com essa pressão que eu faço na caneta, permitindo uma pintura muito mais intuitiva do que a que conseguimos normalmente com um mouse. Vou agora deletar esta camada e criar uma outra camada vazia para mostrarmos uma das funções mais importantes da ferramenta de pincel, que é conhecermos o painel de pincéis, ou Brush Panel, que está aqui na própria barra de opções, alterar o painel pincel, ou aqui. E quando nós vamos ver os pincéis, veremos que aqui, logo na forma da ponta do pincel, nós temos os mesmos comandos que encontrávamos nas definições, na barra de opções, mas encontramos também outras funções ainda mais interessantes, como por exemplo, o ajuste de espaçamento. Se eu aumentar muito o espaçamento, e logo vou vendo a demonstração aqui embaixo, as pinceladas vão ficando espaçadas, como veremos aqui na demonstração. Notem que estamos vendo quase que cada pontinho da pintura. Se eu reduzir o espaçamento, a pintura fica mais compacta, como vemos nesse exemplo, sem que apareça pinceladas eventuais. Então, o espaçamento é um conceito bastante interessante na pintura. Outra questão também é quando eu estou trabalhando com formas de pincel, como essa aqui, ela tem um desenho específico. E eu posso, através dessa setinha do ângulo, alterar o ângulo, rotacionar a pincelada da ponta do pincel. Então, ela estava assim, agora eu posso alterar para cá e quando eu vou pintar, o formato fica diferente. Aqui embaixo nós temos algumas opções bastante curiosas para o uso do pincel. E agora veremos pelo painel de pincel outras possibilidades impressionantes, como por exemplo a dinâmica da forma. Note que como todos os controladores estão zerados,
Quando eu vou pintar, a pintura acontece normalmente. Ao mexermos, ou pelo nome, ou pelo slider, na tremulação do tamanho, algumas pinceladas ficam menores, enquanto outras maiores, gerando essa irregularidade na pintura final. Notem, agora a pintura já não está tão homogênea como estava anterior. Ela já sofre algumas alterações durante o seu percurso. Outra questão também é que eu posso alterar o diâmetro mínimo, ou seja, quanto menor ele pode alcançar com esta tremulação. Outra questão interessante, vou voltar aqui para a forma da ponta de pincel para demonstrar-lhes com um formato de pincel desse jeito. Esse formato de pincel tem uma dinâmica da forma bastante interessante, porque ele também pode variar em seu ângulo. Notem, se eu mudar o ângulo, ele também vai rotacionar as imagens do pincel. Quando eu vou pintar, isso fica bem notório aqui para mim. Então, a angulação ou a tremulação do ângulo permite rotacionarmos as pontas do pincel. Vou voltar com ele para cá. O Photoshop já simula para nós aqui embaixo como é que vai ficar o efeito aplicado. Temos também a opção de dispersão. Esta opção é bastante curiosa. Notem que aqui todos esses formatos de pincel estão se comportando mais ou menos igual. Vou alterar a cor para vermos melhor. Estão se comportando de forma igual. Mas se eu mexer no grau de dispersão, essas pontas do pincel vão se dispersar. Vou trocar a ponta para vermos melhor com outro efeito, como por exemplo esse efeito de estrela. Notem que agora na dispersão, quanto mais dispersão eu aplicar, mais distante de uma possibilidade de cores, de formatos homogêneos eu vou conseguir. Então a dispersão das pontas do pincel são bastante interessantes para criarmos vários tipos de pinceladas diferenciadas. Vou voltar com a forma da ponta do pincel para uma forma normal e vou demonstrar a textura. Notem que nós podemos colocar nesta forma de pincel original texturas que conseguem aplicar efeitos bastante interessantes. Vou deletar esta camada, criar outra para demonstrarmos. E notem que quando nós efetuamos a pintura normal, sem a textura, vou aumentar bem o pincel. Quando a gente faz essa pintura, nós temos uma pintura normal, clássica. Mas quando eu clico na função de textura, eu posso escolher algum tipo de textura para ser aplicada durante a pincelagem. Geralmente é uma imagem diferente que ajuda a dar uma textura. Nós podemos escolher mais texturas, inclusive através destas opções. Podemos escolher ou pedir para redefinir as texturas padrão, ok? Ou pedir para que tenhamos texturas de papel colorido. Vou anexar e vejam, tem muito mais texturas aqui para oferecer. E quando eu vou pintar, notem que eu crio esta mesma possibilidade de texturizar uma pintura. São várias opções que eu os convido a testarem, cada uma delas, quando forem produzir pinturas com textura. Então, solicito a todos que treinem bastante tanto a ferramenta pincel quanto o painel de pincéis. Muito obrigado a todos.